Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e mais uma vez com histórias reais aqui para vocês. Então hoje eu trouxe uma querida paciente, Angélica, tá meio sumida, levou um puxão de orelha hoje, né? Mas é um prazer estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado o convite. E Angélica, antes de mais nada, se apresente aqui para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Bom, obrigada, Patrick, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, te rever, mesmo com puxão de orelha, mas é sempre bom, né, compartilhar histórias aqui com você. Vou falar da Angélica. Bom, deixa eu ver o que eu tenho para falar de mim. Além da Angélica timidez. tem 18 anos, é tímida. A timidez, ok, concordo. Tenho 46 anos. Sou nutricionista, tenho especialização em alimentação infantil. Meu hobby, paixão por animais e a cultura japonesa. Que legal, muito bom, muito. Acho que é um resuminho sobre mim. Bom, muito bom. E a Angélica acabou acompanhando uma gravação aqui com a Júlia também, Nossa, né? excelente, maravilhosa, não percam. A Ju é nossa nutri, nossa figuraça, gente boa também. E, Angélica, a ideia é a gente bater papo, como você viu, não tem roteiro, também eu gosto sempre de frisar isso. Então, não tem nada que seja obrigatório falar. Eu quero que seja leve, seja gostoso de bater papo. Então, a gente queria... É sempre legal a gente trazer exemplos reais de como foi a sua vida com a endometriose, porque tem pacientes que não tiveram impacto nenhum, descobriram a endometriose num exame e nunca tinham sentido absolutamente nada, não tinham nem chegado a tentar engravidar, então não tiveram essa dificuldade. Tem outras que tiveram um sofrimento desde a adolescência, desde a primeira menstruação, e aqueles anos de angústia sem saber o que era, até que quando recebe um diagnóstico é algo que tira um peso nas costas, você não estava louca. Tem umas que a cirurgia vai um sucesso, sem nenhuma complicação, tranquilamente, com pós-operatório liso. Tem outras que infelizmente existem complicações. Então a gente sempre tenta trazer vários tipos de histórias distintas para a gente mostrar para as pessoas, olha, a sua história não é única. É lógico, as histórias são únicas, mas assim... não acontece só com você, tem mais pessoas que passam por isso também, que é possível passar e ter uma boa vida, né? Então, eu admiro muito o trabalho dos grupos de endomulheres, mas eu acabo não utilizando o termo endomulher, porque uma coisa de semântica, o endomulher coloca a endometriose na frente da mulher, e eu acho que a mulher sempre tem que estar na frente da endometriose, né? Então você tem que ter uma vida boa, independente de você ter ou não ter endometriose. Tá? Então isso é uma coisa que eu acredito muito. Mas eu admiro o trabalho delas, acho que elas fazem um baita de um trabalho, a gente já gravou episódios aqui com isso, mas eu acho que é legal a gente mostrar que a endometriose não dita a sua vida, não dita o que deve acontecer com você. Né? Então é mais ou menos esse é o ritmo que a gente quer trazer, então o microfone é seu. Bom, trazendo um pouquinho desse histórico, né? O que eu me recordo muito, né? Desde a minha primeira menstruação, eu tive muitas cólicas, sempre muito. Só que é aquela questão, né? Tem aquele tabu. Mas quanto é de dor que você está sentindo? Você não suporta dor. Você é muito fraquinha. Eu sempre ouvia isso. Principalmente a minha mãe falava, nossa, todo mundo passa por isso. Fica tranquila que você não vai morrer. Mas era uma dor muito intensa que ao longo dos anos foi se intensificando cada vez mais. Eu lembro que eu faltei muito em escola, faltava depois no trabalho. E isso comprometia bastante, né, a minha rotina. Mas nunca soube o que é endometriose, vim saber muitos anos depois, mas eu acho que um marco assim que foi bastante importante, eu estava no meio de uma reunião e eu senti uma dor lacerante, incapacitante, e estava a ponto já de desmaiar, e eu falei, não tá normal, não é normal. E aí eu fui atrás, né? Isso você tinha quantos anos?
32. Então, mas olha só, a tendência de subvalorização de sintomas, né? Você falou aqui que você sempre teve cólicas muito importantes desde a sua primeira menstruação, e de repente estou em 32 anos. Até no resumo dessa história, a gente vê essa subvalorização, porque com certeza, vamos lá, eu estou estimando em uns 20 anos aí, né, pensando que você teve a primeira menstruação aos 12. Foi aos 12. Olha, não colhei, nem tô com o celular para colar o prontuário aqui, hein? Mas, pensando nisso, a gente, 20 anos de dor, de cólica forte, você teve com certeza inúmeros episódios, seja que dificultaram uma saída com amigas, talvez você não conseguiu estudar direito uma prova, impactou em alguma atividade da faculdade, em algum estágio, um namoro. Então, com certeza, tiveram várias coisas aí que inconscientemente você jogou pro lado. Sim, e fora o psicológico, porque você fala assim, nossa, será que eu sou tão fraca assim? Eu vejo as outras pessoas, as outras mulheres, né, não relatam, né, toda essa dor. Será que eu sou tão fraca assim, né, a dor? E é por isso que a gente tenta trazer essas histórias, para mostrar que outras mulheres também passam por isso, né, e é ultra hiper prevalente. Então, não é normal, não é coisa da sua cabeça. Tem diagnóstico, tem tratamento, acho que isso é fundamental. Sim, e é importantíssimo, né, fazer um acompanhamento até com um bom profissional, né, tô aqui de frente para um excelente profissional. E culturalmente, assim, a minha família só ia no médico quando tá doente, então eu não fazia acompanhamento, né, com ginecologista. Então, depois de adulta que eu fui fazer as consultas anuais, Papa Nicolau, e depois que eu casei, aí você vai começar a fazer exames, né? Porque a gente tentou engravidar, não conseguiu. E aí a gente foi tentar descobrir. Então, fizemos uma bateria de exames para ver o que estava dificultando essa gravidez. E passei com diversos ginecologistas, aí cada um com uma orientação diferente, uns falando normal, e eu falando, né, olha, sinto muita dor. A dor é relativa, cada um, né, tem seu limiar de dor. E um que me chocou muito foi que ele falou, não, você vai precisar retirar seu útero. Imagina ter esse diagnóstico, você querendo engravidar, recém-casada, e receber esse diagnóstico. Então foi muito difícil. Ai, desculpa. Me emociona muito porque recordar desse momento foi um momento muito, muito difícil da minha vida. E eu tive um apoio muito grande de uma grande amiga minha, que é sua também, Ludmila. E aí a Ludmila me apresentou você, que foi um anjo na minha vida. E aí nós fizemos, né, você pediu uma bateria de exames relacionados, você já suspeitava da endometriose. E foi, assim, fundamental. Esse acolhimento que você teve, sabe? E na hora de ter o diagnóstico, porque foi 9 anos atrás, né? Tá tendo 9 anos. Né? 9 anos atrás. E aí não se falava muito da endometriose. Não. Então, ainda se fala pouco. Se fala bem mais, mas se fala pouco ainda. E aí eu ficava, meu Deus, o que é isso? E aí você, com toda a paciência, foi me explicar o que era, né? E eu lembro que uma das coisas que você falou, nossa, tem um comprometimento, tem um risco aqui de perfuração intestinal, que a gente estava, acho que em estágio 4, doutor, me corrija se eu estiver errada. E foi um boom de informações, mas eu acho que ter esse acolhimento foi tão bom e tão importante que mesmo tendo, né, sabendo que eu ia passar por uma cirurgia, não sabendo como ia ser, né, o pós-operatório, mas ter um bom profissional, um bom acompanhamento, isso é infinitamente muito bom. E assim, apoio familiar também, meu marido me apoiou muito. E eu estava cheia de incerteza, não sei se você se recorda, né? E aí eu fiquei com medo da cirurgia e você
insistiu, não, vamos fazer, é super importante, né? E eu agradeço muito a você por isso. E foi isso. A cirurgia foi excelente, né? O pós-operatório, que é sempre, né, Conta, chatinho. pode contar o que você se lembra de tudo pós-operatório. Nossa. Eu fiquei 10 dias com sonda, né? A questão mais é a dor da cirurgia em si, né? A sua endometriose era uma endometriose bastante extensa, né? Então a gente tinha uma endometriose recobrindo alguns nervos que vão para a bexiga. E os nervos, eu brinco que eles são temperamentais, né? Então, eu manipular nervo já pode ter alteração no funcionamento dele. Então, o fato da bexiga foi... Um dos grandes motivos foi esse, a gente ter manipulado muito o nervo, então altera também a sua sensibilidade para urinar, né? Mas você tinha, se eu não me engano, você tinha uma endometriose infiltrando a bexiga também, não tinha? Tinha. E aí a gente teve que abrir a bexiga. Então, a bexiga cicatriza muito bem. Às vezes urinária cicatriza muito bem, mas a urina, o xixi, atrapalha a cicatrização. Então, a gente acabou utilizando a sondagem por esses dois motivos. Um, para manter a bexiga constantemente vazia, e aí deixar a cicatrização da bexiga adequadamente, e também a gente dá um descanso para esse nervo voltar e conseguir, quando cicatrizasse a bexiga, você tivesse uma função urinária mais adequada também, uma sensibilidade mais adequada, né? Então, por isso que é o chatinho dessa sondinha, mas precisava. Não, eu entendo. E assim, o pós-operatório é isso. Como eu nunca tinha passado por cirurgia, eu não sabia como que era, né? Então tem sempre aquela dorzinha, um incômodo chato. Mas você saiu do hospital já comendo comida? sim, comendo comida e no banheiro, né? Então tinha aquele conceito, meu Deus, será que eu vou conseguir o banheiro? Será que eu vou ficar com bolsinha? Isso era uma grande preocupação que eu tinha, né? Que você também falou que poderia correr o risco de... Por mais que fosse baixo, a gente sempre tem que preparar para um pior cenário, né? Acho que é sempre importante a gente fazer esse tipo de preparo. E graças a Deus não precisou, como a imensa maioria. Mas eu gosto de preparar porque se você acorda e tá com a bolsinha, imagina o que aconteceu, né? Putz, você nem falou sobre essa possibilidade. Sim. Né? Então já não é legal sabendo, não sabendo é pior ainda. Né? Então eu gosto sempre de preparar para o pior cenário. Eu falo da uma probabilidade, mas eu preparo para o pior cenário por causa disso, para não termos surpresas, né? Sim. Eu me recordo que quando eu voltei da cirurgia, né, que eu me recobrei da anestesia, eu colocava a mão para ver se tinha. Eu falei, nossa, não tem. Então, ufa. Né? E depois a cirurgia foi outra vida. Outra vida. Então, sem dor. Nossa, como é libertador isso. Libertador. Você não sentir dor. Eu tinha medo. Falei, nossa, vou menstruar, vou sentir dor de novo. E é aquela dor incapacitante. Eu sempre andava com bolsa térmica para pôr, para ver o nível de dor. Né? Porque Buscopan para mim era água. Então, era um... E aí, não sentir dor, nossa, foi o melhor presente que eu recebi. Né? E é isso. E de lá para cá, 9 anos se passaram. E aí? Nossa, muita coisa aconteceu. Né? Depois da cirurgia, nós fizemos a cirurgia em abril. Aí você já tá pedindo demais para eu lembrar, hein? Mas eu lembro. Abril de 17? Abril de 17. Tá vendo como você lembra? Não, Aí, você falou tive a abril. Não, memória. 9 anos eu fiz as contas só. E em setembro eu engravidei, mas por um fator que, né, eu perdi o bebê depois. E aí acabei mudando um pouco a minha vida, né? Desfoquei um pouco disso. Porque a perda, ela foi, para mim, muito impactante. Porque era algo que eu queria muito. Mas... E aí eu falei, nossa, eu não quero passar por isso de novo. Fiquei com muito medo. Então foi
acontecendo N coisas que eu acabei deixando um pouco a Angélica de lado. E aí, o ano passado, vendo uma foto que eu te mostrei, eu tinha 20 quilos. E aí eu falei, nossa, essa não é a Angélica que eu conheço. Eu preciso voltar a ser eu, né? Porque, como eu te falei, a vida é uma só. Deus nos dá o dom da vida e a gente precisa cuidar. E é importante a gente mostrar que todos nós temos esses momentos de fragilidade, né? Sim. As redes sociais mostram uma vida perfeita de todo mundo. Sim. Nas redes sociais ninguém briga, nas redes sociais está todo mundo feliz, os casamentos são maravilhosos, todo mundo se amando sempre, nunca discutiu um homem e mulher, todo mundo é rico nas redes sociais, né? Todo mundo faz viagens maravilhosas, ninguém tem problemas de, putz, esse mês como que eu vou pagar aquele boleto, né? Então eu acho importante. Eu sou fã de rede social? Sou, lógico que eu sou, porque me dá a oportunidade de levar informações de qualidade, de falar com pessoas que talvez nunca chegassem até mim. Exato. Mas a gente tem que ter uma coisa comedida em relação às redes sociais, de choque de realidade, de mostrar a verdade, né? Então, e não é porque assim, cara, lógico que eu não vou postar um dia que eu briguei com a minha esposa. Né, que infelizmente acontece, como todo homem e mulher acontece. Um dia que eu briguei com meu irmão, um dia que eu briguei com meu irmão, não vou postar. Um dia que eu tô mais triste, seja qual for o motivo, não vou postar. E é natural que as pessoas não postem. Mas é importante a gente ter essa noção de que as pessoas não postam porque é um dia ruim, não postam. E não ter a ideia de que a vida do outro é perfeita. Porque senão a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde que a sua, né? Então é importante a gente consumir com moderação, né? Aquele velho slogan. Acho importante consumir rede social, mas consuma com moderação, o entendimento, né? Para que quando você não estiver num momento bom da sua vida, você não estiver num dia bom, você não se sinta ainda pior. Sim. Na comparação com o outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante e ter uma coragem de falar sobre um momento ruim mostra a força que existe nessa pessoa. Então, acho que isso é fundamental também a gente entender isso. Vou trazer para a medicina. A gente tem, aqui no Brasil nem tanto, mas no exterior, hoje em dia tem tido também, mas tem sessões de vídeos de complicações cirúrgicas. A gente costuma brincar que só não tem complicação quem não opera, né? E, infelizmente, o corpo não é que nem o Lego, que se eu fizer isso, com isso vai encaixar certinho. A gente tem coisas individuais de cada um, então a cicatrização pode ser diferente de uma pessoa para outra, eu posso ter uma variação anatômica, enfim, tem várias coisas que podem levar a complicações. E, lógico, se aquela equipe tem um índice muito alto de complicação, alguma coisa não está certa, né? Mas eu costumo falar para os meus pacientes que eu não prometo não ter complicação. Eu prometo e eu mostro abertamente minhas taxas de complicações, são baixas. Mas o que eu prometo é estar ao lado do paciente até a resolução completa daquela complicação. Mas por que? Nossa, Patrick, a gente está falando de momentos ruins, está falando de complicação, o que uma coisa tem a ver com a outra? As sessões de complicações são sessões que a gente aprende demais. Porque é um momento ruim do cirurgião. A gente se sente um lixo quando a gente tem uma complicação. Imagina. Então, a coragem de expor a complicação no congresso e expor como você resolveu é muito legal. E a gente vê grandes nomes da cirurgia mundial, todo mundo tem complicação. E eu aprendo demais. É uma das sessões que eu mais admiro, de verdade. Porque eu vou lá, tô vendo essa força, essa coragem de expor a sua complicação. E eu tô aprendendo, porque às vezes a pessoa teve uma complicação que eu nunca tive, eu vi como ele manejou aquela complicação e eu aprendo. E aí se um dia eu vier a ter, putz, o professor fulano já fez. Olha só, ele fez desse jeito, então eu vou conduzir desse jeito. Então eu acho que isso é muito legal, a gente aprende muito. Eu já apresentei também vídeos de complicações e são vídeos sempre que é casa cheia, assim, sabe?
Todo mundo gosta muito de, 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 de ver que, tipo, eu não tô sozinho, Sim. né? Então, lógico, tem colegas no Instagram que vão prometer que nunca tem complicação, que eles sempre vão ter cura, que tá tudo certo e que para endometriose precisa sempre tirar o útero. Infelizmente, tem gente ainda falando isso Uhum. hoje em dia e falando com milhares e milhares de seguidores. Mas acho que é importante a gente trazer informações concretas e de qualidade e trazer histórias reais, Sim. né? Que é o que você falou, né? As redes sociais mostram o lado bonito da vida, né? E aí você passar por uma situação que não é boa, que não tá lá na rede social, né? Não é um exemplo da rede social, você fala, ué, o que tem de errado comigo? Sim. E aí presenciar situações complexas que passaram por complicações, também fala, você não tá sozinho. Isso acontece. E é muito assim, e a ideia do podcast, a partir do momento que antigamente o CRM não permitia que a gente trouxesse pacientes, né, que a gente expusesse histórias. Hoje, se a paciente está de acordo, não tem nenhum problema. E a ideia é justamente isso. Eu vou fazer um paralelo. Você não é uma pessoa conhecida do público, né? Então eu vou de você, da Angélica, eu vou para a Anitta. Não sei quantos milhões de seguidores tem a Anitta, mas ela Muito. tem muitos milhões. Quando a Anitta chegou e falou que tinha endometriose, que ela sofria com isso, com aquilo, com tal, você não tem noção do impacto que teve em muitas mulheres, né? Então, e eu acho muito importante quando uma celebridade, uma pessoa assim, tem endometriose e traz à tona, porque o alcance delas é gigantesco, sem Sim. dúvida alguma. Mas é muito legal uma mulher comum contando essa história, e a gente tendo a oportunidade de levar essas histórias, porque a imensa maioria das pessoas são mulheres comuns, não são Anitas, né? Exato. Então, vendo que, puxa, aquela mulher também morria de dor. E olha, ela tá bem, ela conseguiu um tratamento adequado, ela tá bem. Não foi. Teve um outro episódio que a gente gravou hoje que mandaram ela pro psiquiatra, porque falaram que a dor era da coisa da cabeça dela. Já me falaram também. Né? E quando a gente conseguiu dar o diagnóstico, ela chorou de felicidade por ter um diagnóstico e ver que não era coisa da cabeça dela. Então, imagina quantas milhares, se não milhões de mulheres não ouviram essa mesma história. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente trazer isso. A ideia é a gente poder mostrar, gente, olha, tá vendo? Não acontece só com você. Sim, a sua vida é única, a sua história é única. Mas isso que está acontecendo com você não é um castigo. Não, acontece com outras pessoas também e tem como tratar. Sim. Né? Acho que isso é fundamental. Então, um momento ruim tem como superá-lo. A nossa vida não é assim. Nossa vida é assim, né? É uma Todo montanha. mundo passa por momentos ruins, todo mundo, sem exceção. Então, é sempre lembrar que depois a gente pode voltar para um momento bom. Sim. E você falando sobre isso, eu falo assim, nossa, como foi importante, né? A direção para um caminho certo. Porque eu falei, né? Se eu não te conhecesse, né? Se a Ludmilla não tivesse me apresentado você, como que eu estaria hoje? Né? Não sei. E teria uma vida totalmente diferente, ainda com muita dor? Não sei. Até que ponto, eu não sei, clinicamente falando, né? Vai evoluindo a endometriose, não sei que ponto chegaria, né? Então, Que ela é uma doença evolutiva, a gente sabe que é. A velocidade, o padrão de evolução, a gente ainda não consegue diferenciar de uma paciente para outra. Tem pacientes que demoram muito pouco para evoluir, tem outras que vão anos e anos e anos e anos quase que estagnado. Então é bem difícil a gente falar, olha, ano que vem vai estar tudo obstruído. Não tenho como te falar isso. Mas trazendo de pioras da dor, tem uma paciente minha que hoje ela já está no pós-menopausa, que eu não operei. Ela virou minha paciente numa época que eu dava plantão no hospital aqui de São Paulo. E eu já estava começando a minha especialização em endometriose. E ela chegou no plantão com muita dor e com preconceito da equipe de um modo geral,
achando que ela era uma drogadita dependente de analgésicos. Meu Deus. E ela, não, doutor, essa daí vem toda semana. E aí, cara, eu olhei pra ela, falei, cara, não me parece. Eu peguei, vamos lá pra minha sala, vamos te examinar. Não, mas, vamos te examinar. Mas pra quê? Eu quero te examinar. Fiz um exame de toque nela e eu senti, cara, um brocotoma gigantesco. Eu falei, cara, se for um câncer isso, já era, não tem mais o que ser feito nessa mulher, porque tamanha é a extensão. Cara, isso aqui é uma endometriose avançadíssima. Aí eu falei pra ela, você já ouviu falar sobre isso? Ela, não. E aí a gente foi investigar e a endometriose dela infiltrava raízes sacrais e tudo mais, intestino, mas ela não tinha uma iminência de obstrução intestinal, nem ureteral. Era uma cirurgia que é passível de ser feita? É. Melhorou a cirurgia daquela época para hoje? Melhorou. Hoje ela é isenta de riscos? Não. Cirurgia, quando está infiltrando o nervo, eu tenho risco de lesão nervosa, e são nervos motores, né? Então, ela poderia ficar numa cadeira de rodas e tudo. E aí a gente conversou e falei para ela, ela acabou vindo para o consultório para acompanhar comigo, e eu consegui manejar ela clinicamente, sem grandes medicações, um contraceptivo, medicação analgésica, assim, um padrão de medicação analgésica para quando precisasse. E ela ficou muito bem. E aí quando eu quiser engravidar? Foi a pergunta dela. Falei, bom, quando eu quiser engravidar a gente vai ver. Se a gente vai suspender isso daqui e você ficar bem, beleza. Mas se você ficar com muita dor, talvez a gente tenha que ir para técnicas de reprodução assistida, para uma fertilização in vitro, para tentar não te deixar sem uma cobertura medicamentosa. E foi o que foi feito, e ela engravidou, teve um filho, ficou bem. E eu não precisei submetê-la a uma cirurgia. Falei, poxa, Patrick, mas por que você está falando isso? Porque, ainda mais por redes sociais, tem pessoas que falam que endometriose é sempre cirúrgica. Assim como tem pessoas que falam que endometriose tem que tirar um útero de uma menina de 23 anos, como aconteceu essa semana de uma paciente minha. Nossa. E que falaram para você também com 20 e poucos anos. Só que isso há 20 anos, né? Então, você vê que passados 20 anos ainda tem gente que fala uma coisa dessa. E aí tem gente que fala que você mexer, a cirurgia é a solução para tudo e que mexer em nervo não tem problema nenhum. Não, tem problema. Eu falei de uma possível complicação que era assim, alteração de sensibilidade ao fazer xixi. E eu falei de uma outra paciente que eu acabei não operando. Tiveram outros que eu já operei, mas eu quis citar essa, que eu não operei, porque a gente colocou na balança risco-benefício e a gente conseguiu um bom controle clínico. Então eu acho que é importante a gente falar isso. Não existe o tratamento que vai servir para todo mundo igual. Assim como não existe uma pílula anticoncepcional que seja igual para todo mundo. Eu tomo Yasmin. Então minha irmã toma Yasmin, eu vou tomar Yasmin também. Pode ser que a sua irmã se deu bem com Yasmin e você não se dê bem com Yasmin. Né? De tantas outras, falei do Yasmin porque é um dos maiores do mercado já há muitos anos, mas enfim, tem várias outras novas, enfim. Às vezes a gente tem que manejar, remédio de colesterol vai bem para uma paciente e não vai bem para outra, eu tenho que trocar a molécula. Então nós não somos iguais, né? Então a gente não tem um copy-paste, né, de tratamento. Por isso que eu preciso ver cada paciente com cada peculiaridade, com cada... se você quer ou não quer ter filhos, quais são as suas crenças, quais são as suas prioridades, né? O seu sintoma exatamente, qual que é o seu exame, eu tenho uma indicação obrigatória, não tenho? Então tudo isso vai me ajudar a pensar no que é o melhor para aquela paciente, né? Porque eu não trato um exame, eu trato uma pessoa. Exato. Então, você é nutricionista, você sabe muito bem que não tem uma dieta que vai servir para todo mundo, né? Eu lembro de alguns bons anos atrás, tem mais de 10 anos isso.
eu estava treinando pesado na academia e tal, e eu queria ficar mais forte, mas não queria utilizar bomba, nunca quis usar anabolizante. E aí tem um cara que é um médico que manja muito de fisiologia e tal. Eu falei, bom, vou marcar com ele, vai ver que ele enxerga alguma coisa. E na ocasião ele tinha um pacote que era uma consulta com ele, aliás, era uma consulta com a Nutri dele, depois de X tempo uma consulta com um educador físico que trabalha na clínica dele, e depois de X tempo uma consulta com ele. E aí compensava financeiramente, eu fiz esse pacote. Aí eu fui na consulta com a Nutri e, cara, era uma pessoa de renome até hoje. E aí a Nutri dele chega e me faz uma avaliação sem tirar calça. Olha isso, eu não tava de shorts, né? Então assim, eu falei, peraí, não é bioimpedância. Se é pregas e circunferências, tem que ver também de coxa, né? Aí eu, bom, quem sou eu? Vou ficar quietinho aqui. Aí tirei a camiseta, fiquei de calça, vi o peso e eu falei, cara, ela mediu o peso de cinto ainda. Eu fiquei Meu pensando, Deus. tá bom. Sentei, aí falei os objetivos e tal, e aí ela me deu uma dieta que era basicamente frango, batata doce e ovo. Basicamente era isso. Dieta maromba, né? Aí ela falando que eu ia ter que levar lancheira para todos os lugares, pro hospital, pro consultório, pras festas. Aí eu falei, fulano, vamos lá uma coisa, olha só. Eu sabia que na minha dieta teria frango, ovo e batata doce, e até eu gosto dos três, tá tudo certo. Mas não que seria Não só basicamente isso. Você, como uma profissional de saúde, você tem que avaliar o Patrick e não impor a sua dieta ao Patrick. Então, qual que é o estilo de vida do Patrick? Qual que é a rotina do Patrick? Essa dieta que eu quero é factível para o Patrick? Não é, então o Patrick não vai fazer. Você tem que saber isso. O ideal e o real é diferente. Bom, dentro do que o Patrick pode fazer, o que eu consigo melhorar na vida dele? E não impor isso. Então, aí eu falei, não precisa imprimir a dieta. Eu não vou levar e eu tô indo embora. E não vou voltar. Depois me ligaram, não voltei. Não quis meu reembolso, não quis nada. Falei, tô indo embora e tá tudo certo. Então, eu acho que em todas as áreas da medicina a gente tem que enxergar isso. A gente não tem como fazer um copy-paste. Não é uma cirurgia igual para todo mundo. Não é um tratamento igual para todo mundo. A gente tem que tratar pessoas diferentemente, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Sim, respeitar a individualidade de cada um, né? E é isso, o bom profissional, ele olha o paciente, né, a pessoa. E o que o meu trabalho pode contribuir na melhoria, né? Diante da rotina da pessoa, Sim. né? Então, nossa, fiquei até chocada com essa história. É incrível, né? É incrível. E uma pena, porque, né, quando eu fiz a faculdade, a gente fala que, né, a gente tem que... É o indivíduo. A gente tem que pensar no indivíduo. A gente sabe o conceito da nutrição, entende tudo sobre nutriente, tudo. Mas é isso, você tem que... todo esse estudo, toda essa bagagem que você tem, que você aprendeu nesse tempo de faculdade, 4 anos aí, ou mais, né, quando você faz especialização. O que eu posso contribuir? Né? Melhorias para aquela pessoa. Então, eu acho que tudo que eles que falam, falando de dieta, de coisas muito restritivas, elas não são factíveis de serem mantidas, né? A dieta Low FODMAP é ótimo, realmente, melhora sintomas, é excelente. Dá para manter? Um brasileiro vai abandonar um refogado de cebola e alho? Né? Para falar uma coisa bem básica da Low FODMAP, né? Eu não posso nem fazer um refogado. Então, não é impossível de manter. Então, assim, pode ser que, dependendo da sintomatologia daquela paciente,
a estratégia de uma dieta low FODMAP por um curto período de tempo possa fazer parte do todo, Possa ser benéfico. né? Mas falar, não, você vai fazer low FODMAP pro resto da sua vida. Cara, não existe isso. Você vai tirar glúten e lactose pro resto da vida, sendo que você não é celíaco. Não, tipo, não tem porquê. Então, acho que é importante a gente ver isso. A gente sabe, o glúten tem uma digestão mais difícil? Tem, mas se você não é celíaco, você pode consumir com moderação, né? A mesma coisa da lactose. Se você não é um intolerante, um alérgico à lactose, você pode consumir com moderação. A gente sabe sim que queijos, principalmente os amarelos claros, né, eles têm uma digestão ruim. Quanto mais curado, melhor. Mas dê opções, né? Pois ao invés de ir para mussarela, pega um parmesão bem curado. Já vai te ajudar. Se você gosta muito de queijo, não vou te privar disso. Ah, o café. Tenta tomar um descafeinado também, né? Você toma 5 xícaras hoje? Pô, será que não dá para tomar 1, 2? Diminui para 2 de manhã, cafeinado, e depois toma descafeinado. Vai te ajudar. Então, são estratégias de lidar com aquela paciente, né? Com aquele paciente, com aquele ser humano. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Angélica, o que você gostaria de deixar de recado pra gente? Olha, o recado acho que mais importante é nada pode ser maior do que a sua vontade de ser feliz. Nada. Acho que barreiras e empecilhos vão acontecer e eu acho que isso é importante para que a gente cresça também, mas eu acho que a gente sempre precisa tirar o lado bom de tudo que acontece na nossa vida. Tem uma expressão japonesa, porque é a louca da cultura japonesa aqui, né? O pessoal me chama de japa brasileira. E o olho nem é puxado, hein? Não. Mas você Imagina, eu tenho olho de com a mangá. sombra, vai. Sim, tento. Mas o pessoal fala que eu tenho olho de mangá. É verdade, isso é verdade. Sim. E é uma expressão japonesa que eu conheci e faz muito parte da minha vida e faz todo sentido, chama Ichigo Ichie. Ela fala que cada momento é único. Você pode estar aqui hoje, vai vir outra pessoa amanhã, mas a conversa vai ser outra. Então, viva intensamente aquele momento, né? Que nem a gente sai para trabalhar, cada dia é diferente, cada dia é único. Então, a gente tem que fazer valer a pena, cada dia que a gente vive. Perfeito, maravilha, lindo, lindo, lindo. Adorei. Gente, é isso aí, vivam as suas vidas com intensidade, né? Curta aquele momento único, faça valer a pena. Obrigado por quem nos assistiu até agora e espero vocês no próximo episódio.